Desde que foi introduzido na saga Metal, o conceito do multiverso sombrio remodelou como entendemos o universo da DC. Nesse multiverso, temos versões sombrias dos personagens, onde quase sempre tudo deu errado. E assim como no universo principal da DC, nós temos diversas terras nesse multiverso sombrio. E a nomenclatura nessas terras é sempre acompanhada pelo símbolo negativo, como por exemplo a Terra -51. E a ideia do vídeo de hoje é justamente fazer um mapa aí das terras que já apareceram, nesse multiverso sombrio da DC. Nós vamos passar então por todas as terras negativas e falar das características e dos personagens que cada uma tem. Então, sem mais enrolação, bora lá para a abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e também aquele bate-comentário que ajuda sempre aqui os nossos vídeos no YouTube. Comenta aqui embaixo quando que você viu pela primeira vez essas terras negativas aí do multiverso sombrio. E depois de assistir esse vídeo, comenta aí qual a história que você achou mais legal. Beleza? Dado esse recado importante, vamos começar falando das terras então, do multiverso sombrio que tiveram nomenclaturas. Essas são as terras que a gente teve um pouco mais de história e desenvolvimento de personagens dentro delas. E elas foram marcadas principalmente por ter aquelas versões do Batman do mal. E vamos começar pela Terra -1, que aqui nós tivemos o Batman do mal conhecido como Devastador. O Superman dessa terra se torna um assassino, tipo lá do Injustice, e não se sabe muito bem porquê, e ele acaba matando os principais heróis. A história mostra que o Bruce sempre se preparou caso Superman se voltasse contra a Liga da Justiça e tivesse que enfrentar ele. E esse dia chega, sobrando apenas o Batman dos heróis. Ele tá aqui com essa lança de Kryptonita. O Batman tenta lutar, e depois que o Superman corta o seu braço, o Bruce, num movimento de desespero, se infecta com o vírus do Apocalipse modificado, e ele acaba se transformando em uma versão híbrida do vilão. Com essa nova força e com a inteligência do Bruce, o Superman é derrotado por essa criatura. Só que a loucura toma conta do Bruce, que ao invés de voltar atrás, ele acha que o mundo precisa se defender de pessoas como o Superman. E aí ele resolve infectar todo mundo com aquele vírus do Apocalipse dele, e acaba criando um mundo de monstros. Em seguida, vamos para a Terra -11, que aqui tem algo curioso porque o sexo dos heróis que a gente conhece, da Terra Zero, tá todos trocado aqui. Então nessa terra nós temos a Batwoman Bryce Wayne. Na Terra -11, os meta-humanos tornaram-se vilões e travaram uma guerra contra a humanidade. Durante esse conflito, a Bryce Wayne perdeu o seu amor Sylvester Kyle. Ele foi morto pelos meta-humanos, mas a Bryce conseguiu a sua vingança. Só que aí, quando esse conflito acabou, outro começou. Os Atlantes se revelaram ao mundo e falavam que viviam em paz, mas a Bryce não confia neles. Ela sabia que eles planejavam atacar, e eles acabam fazendo isso. Para passar uma mensagem, ela mata brutalmente a rainha deles, a Aquawoman. Os Atlantes tentam se vingar, mas a Bryce estava um passo à frente. Ela se torna a Batwoman, a Afogada, modificando-se geneticamente para ter a capacidade de viver e lutar debaixo da água. E além disso, ela encontra uma maneira de obter outro poder terrível. Ela cria exércitos dos Dead Waters, soldados anfíbios corrompidos, que respondem apenas a ela. Ela faz então essa guerra contra a Atlântida, e ela destrói completamente o seu inimigo, mas também teve que ver o seu mundo ser afogado, e todas as formas de vida destruídas pelos Dead Waters. Já na Terra -12, o Batman se torna literalmente o deus da guerra. Tudo começa com o deus Ares da guerra, reforjando seu capacete para tornar o seu poder ainda maior. Um conflito de 2 anos e matando a maior parte da humanidade se espalha, com o Batman e a Mulher Maravilha, que aqui são um casal, liderando a resistência contra esse deus. Em um confronto final, o Ares mata Diana na frente do Bruce. Então, ele decide fazer algo perigoso. Ele pega o capacete do Ares e o coloca, tornando-se um novo deus da guerra. O capacete acaba corrompendo o Bruce e o faz ver quão fútil e ingênua era a sua ideia de tentar fazer uma guerra justa, mostrando misericórdia. Ele percebe que não há a guerra entre o bem e o mal, mas apenas a sobrevivência do mais forte. E então ele começa a parar de mostrar misericórdia, tornando-se o impiedoso, o deus da guerra, sem restrição contra qualquer um que tentasse prejudicá-lo. E agora vem uma terra negativa que ficou muito famosa aí pelo seu Batman,
que na verdade é o Batman que ri. Isso mesmo, a gente chegou na Terra -22, onde nós tivemos a origem, né? E onde o Batman dessa Terra se torna o grande vilão aí, Batman que ri. Essa origem a gente já mostrou várias vezes aqui no canal. Quando o Coringa da Terra -22 força o Batman a reviver a morte de sua família, o estresse da situação faz com que o Bruce cruze a linha e finalmente mate o Coringa. Mas na morte dele, que era parte do plano desse Coringa, ele infecta o Batman com uma toxina que o vai transformando aos poucos no próprio Coringa. Sabendo que os outros membros da Bat-família iriam tentar impedir ele, ele resolve matar todos. E depois ele mata a Liga inteira da sua Terra. E ele conquista praticamente o seu universo. Só que aí ele acaba no final sendo chamado pelo Barbatos para ser o líder dos Batmans do mal na saga Metal. Já na Terra -32, nós conhecemos o Batman Lanterna Verde do Mal, que é conhecido como o Destruidor da Luz. E olha só por quê. Nessa Terra, a origem do Batman parece ser a mesma. O Joe Chill mata o Thomas e Martha Wayne. Só que o impacto que o assassinato teve sobre o Bruce foi fazê-lo não ter mais medo, substituído por um vazio escuro e profundo. Nesse momento, um anel de Lanterna Verde desce e julga o Bruce como o mais novo membro da tropa. Com o anel no dedo, o Bruce voa em direção a Chill e o mata, acabando com o protocolo de segurança do anel e desbloqueando a força letal dele. Isso, claro, muda o destino da sua Terra. Ele se torna o protetor de Gotham, agindo como Batman e Lanterna Verde, e massacra todos os vilões que a gente conhece do universo da DC aqui. Ele mata também parte da polícia de Gotham e chega num nível onde ele mata todos os Guardiões de Oa, que é o planeta dos Lanternas Verdes. Ele simplesmente destrói a fonte do poder dos Lanternas e coloca o seu universo sobre escuridão completa. E na Terra -44, a gente teve a fusão do Batman com o Cyborg da Terra dele. Nesse mundo, vários inimigos do Batman, liderados pelo Bane, invadiram a Batcaverna e torturaram o pobre Alfred até a morte. De luto, o Batman desse mundo pede ajuda do Cyborg para criar uma inteligência artificial, com base na mente do seu mordomo. Eles conseguem fazer isso, mas essa criação, chamada de Protocolo Alfred, perde controle e mata todos os presos de Arkham. Essa inteligência artificial, então, se funde com Batman, tirando sua capacidade de sentir medo, remorso ou dor, e assim apaga sua humanidade. O recém-nascido Batman, máquina mortífera, entra em modo fúria e usa suas habilidades para matar todos os membros da Liga da Justiça desse mundo. E depois disso, o Batman não consegue preservar o seu mundo, sabendo que estava destinado a ser destruído. E por fim, nós chegamos na última Terra que teve, uma nomenclatura, que é a Terra -52, que é o lar do Batman Morte Vermelha. Aqui, a tragédia começa quando Bruce Wayne tentando roubar a conexão com a força de aceleração do Flash. O Bruce acha que a única coisa que impede de salvar o mundo inteiro é a falta da super velocidade que ele não tem. E algo que o Barry tenta mostrar para ele que não é verdade. Mas o Bruce não ouve ele e traça um plano de prender o Flash num capô do Batmóvel e usar ele de motor para entrar na força de aceleração e juntar os dois juntos num só. E aí isso rola mesmo, e eles se fundem em uma versão do corpo do Barry controlada pela mente do Bruce. Com o poder do Barry, o Bruce não tem mais o medo de não ser rápido o suficiente para impedir o crime. E com isso, ele resolve acabar com todos os criminosos de Gotham de uma vez só. E acha que fez a decisão certa. Mas mesmo com esse poder, ele não foi capaz de impedir a destruição da sua Terra, que foi o motivo disso tudo lá no começo. Esse acontecimento apocalíptico acaba acontecendo nessa Terra e só esse Batman Morte Vermelha consegue escapar. Ok, então essas foram todas as terras que a gente viu que tinha um número, tinha uma nomenclatura do Multiverso Sombrio. Agora nós vamos citar algumas terras que apareceram, em outras histórias. Essas terras apareceram principalmente na minissérie chamada Contos do Multiverso Sombrio, que aqui nós vemos grandes sagas, da DC que já aconteceram, mas com os desdobramentos, do Multiverso Sombrio que a gente conhece, que sempre acontece em tragédia. Na Terra da queda do morcego do Multiverso Sombrio, o Batman é quebrado pelo Bane, faz a escolha errada do sucessor e resolve retomar o manto. O final do combate entre o Batman original e o John Paul Valley é bem diferente. O Bruce é derrotado brutalmente. A história da revista ocorre 30 anos após esses acontecimentos, onde o novo Batman domina Gotham e a separa do resto do país. Antes disso, ele até provoca um expurgo, incendiando a cidade e acabando com as autoridades e outros elementos do crime. O povo é dominado pelo medo. O Jean Paul, para subjugar os vilões mais
mais poderosos, começou a fazer uso do veneno, aquela droga do Bane. O Bruce, conhecido como o Quebrado, é mantido vivo, dissecado e torturado enquanto é forçado a assistir o que John Paul faz a Gotham. Contudo, ele é resgatado pelo filho do Bane e da Shiva e transformado em um ciborgue. Esses dois, junto com o Batman, derrotam o Batman John Paul. Contudo, o Batman original trai os seus dois companheiros e assume como um novo governante de Gotham, e parece que a coisa não vai ser muito boa. Enquanto isso, em outra terra do multiverso sombrio, estava rolando a saga da morte do Superman. A Lois fica furiosa e amarga após a morte do Superman pelas mãos do Apocalipse, acreditando que o mundo falhou com seu amado. Depois de conhecer o Erradicador, que não conseguiu trazer o Superman de volta à vida, a Lois propõe que os dois se fundam, transformando a Lois no próprio Erradicador. Ela começa a tomar medidas extremas para tornar o mundo um lugar melhor. A Lois mata o Lex Luthor, o Coringa, o Batman e depois vai lutar contra o Cyborg Superman. E quando o verdadeiro Superman retorna, apenas para ser morto pelo Cyborg Superman, a Lois mata esse vilão e continua seu papel como salvadora da Terra. Mas só que não, né? E chega a hora então da saga Noite Mais Densa dentro desse multiverso sombrio, onde o Sinestro nunca teve seus poderes de Lanterna Branco retirados. Isso leva o vilão Necron e os Lanternas Negros a consumirem quase todo o universo. O Sinestro, agora um híbrido de Lanterna Preto com branco, chamado Lanterna Limbo, se une aos últimos seres mortais do universo, a fim de recriar ele. No entanto, o Sr. Milagre estraga esse plano. Mas o resultado final não é melhor, deixando o Sinestro para tentar encontrar uma maneira de recriar o universo novamente. Contudo, o Tempus Fugit, que é uma espécie de vigia aqui dessa história, não querendo que esse universo polua os universos principais, usa os seus poderes para deixar o Sinestro preso nesse universo dele para sempre. Na crise infinita de um dos universos do multiverso sombrio, o Besouro Azul consegue matar o vilão Maxwell Lord. E isso, claro, muda tudo. Ele também assume o controle do dispositivo Irmão Olho. E assim, o herói tenta trazer paz ao universo, com métodos considerados questionáveis pelo Batman e o seu brother Gladiador Dourado. O Alexander Luthor da Terra-3 tenta fazer a cabeça do Besouro e fazer ele destruir várias terras para criar uma única perfeita, mas o herói se recusa. Só que depois, o Besouro se une ao Superboy Prime e percebe que a única maneira de trazer a verdadeira paz é converter todos em Omags, que são aqueles seres que se assemelham a ciborgues. Vestido uma armadura híbrida de Besouro Azul e anti-monitor, e ainda com o Irmão Olho instalado nela, o Korg alcança seus planos, ao custo da vida de vários outros heróis, como os Jovens Titãs e o Gladiador Dourado. Outra saga importantíssima foi o Contrato de Judas, e a gente teve nessa versão do Multiverso Sombrio. Nessa versão aqui, a Terra ela mata o Slade, e acaba se injetando com o mesmo soro lá que dá os poderes, sobre-humanos do Exterminadora. E agora, chamando a si mesma de Gaia e se vendo como uma deusa, a Terra usa suas habilidades aumentadas para assassinar os Jovens Titãs, e é muito grotesco. Ela reduz a sede deles a escombros e destrói a maior parte do mundo, desestabilizando o núcleo da Terra. O Robin e o Kid Flash mantêm a Gaia sob controle por tempo suficiente para o Superman chegar. Mas olha só, até o Homem de Aço dessa Terra não é páreo, graças ao controle da Gaia sob pedras de Kryptonita que ela descobriu. E depois de matar geral, a Gaia agora governa sua Terra toda já quebrada e força os seus sobreviventes a viverem o medo constante dela. E vamos continuar que esse multiverso sombrio não cansou de ter grandes sagas. E a próxima é uma envolvendo o Batman, que é a saga Silêncio. Numa dessas terras, então, foram os Elliots que criaram o Bruce Wayne depois da morte dos seus pais, e não o Alfred. Os anos se passam e o Thomas Elliot vira senador de Gotham e CEO das empresas Wayne, graças às suas conexões da sua namorada Talia al Ghul, a chefe da Liga dos Assassinos. E com a ajuda de outras elites de Gotham, eles transformam a cidade em uma cidade-estado militarista, levando a Bárbara Gordon a formar um grupo rebelde chamados Foras da Lei. E o Bruce vive trancafiado no asilo Arkham. Isto é, até certo ponto,
quando ele se revela como essa versão do Batman coberto de bandagens, que é para ser o silêncio então dessa terra. No fim, o Bruce arma uma armadilha para o Thomas e mantém ele e o resto da elite de Gotham em gaiolas que são monitoradas por esse Alfred que é todo delirante. A HQ termina com o Batman silêncio de olho em derrubar a Corte das Corujas e a Liga dos Assassinos em seguida. E para finalizar, outras 3 grandes sagas ganharam então essa roupagem do multiverso sombrio, que são a Guerra dos Deuses, o Flashpoint e a Crise nas Infinitas Terras. Na terra do evento da Guerra dos Deuses, a Mulher Maravilha é manipulada pela vilã Eckhart para dominar o mundo enquanto vai matando seus amigos heróis e familiares. Na do Flashpoint, quando Barry Allen tenta restaurar os seus poderes para desfazer a linha do Flashpoint, ele morre no processo, e o Flash Reverso toma o seu lugar e começa a remodelar o mundo como ele deseja. E como em outros eventos, vários heróis como Superman são mortos. E ele chega a zoar tanto a sua terra que ele volta no tempo para salvar os Waynes como parte de um acordo com Thomas Wayne. Então, ele volta sua atenção para tentar reconstruir a realidade para se tornar o herói desse universo. E na Crise das Infinitas Terras, que rola no multiverso sombrio, após a derrota do Anti-Monitor, foi a Liga da Justiça que ficou para sempre presa lutando em Ragnarok. A Sociedade da Justiça e Esquadrão All-Star aparecem para resgatar a equipe, mas foi superada pelo vilão Surtur. O Alan Scott então se sacrifica, tornando-se o peão de Surtur, conhecido como Lanterna do Caos. Ele faz um acordo que é poupar a terra deles para ele sair derrotando as outras. Essa terra principal fica livre, mas o resto tudo é destruído. E para finalizar essa lista, de terras onde tiveram grandes eventos aí do multiverso sombrio, teve uma outra versão então da saga Metal e uma terra que não foi nomeada. Nesse evento aqui, quando a Liga da Justiça se uniu ao Elemento X, a energia corrompeu os heróis e os tornaram dragões do Barbatos. E com isso, o Deus Barbatos conquista todo o multiverso. E sobra o sinal Duke Thomas montar uma nova Liga da Justiça para encontrar essas forças do Barbatos. No limiar dessa mega batalha, a Liga derrota os dragões do Barbatos. Contudo, uma onda de morte dele começa a destruir tudo. E só resta o Duke Thomas escapando dessa destruição. E ele vira depois esse Batman misturado com visual de dragão que fica muito legal. E bom, finalizamos então agora essas terras que apareceram lá na HQ do Contos do Multiverso Sombrio, mas teve uma outra terra que também não teve uma nomeação, mas que é o lar de um Batman do mal que também ficou muito famoso durante a saga Metal, que foi o Batman Cavaleiro Sinistro. E na terra da origem dele, esse Cavaleiro Sinistro é uma versão alternativa do Batman que começou a usar armas desde que ele matou o Joe Chill na noite do assassinato dos seus pais. Ele tem arsenais de armas em toda Gotham para travar a sua guerra contra o crime. Ele mata vários mafiosos e transforma a cidade numa zona de guerra. Ele destrói a delegacia de Gotham, a prisão de Blackgate e o asilo Arkham. E tem também uma outra terra que é a do Batman Lobo no Multiverso Sombrio. Nesse mundo dele, o Batman se injeta com o DNA do lobo, dando-lhe então um poder incrível, a custas da sua personalidade que se torna mais parecida com a do lobo, tornando-o agressivo e violento. Ele se renomeou Batman Lobo e começou a assassinar todos os seus vilões em vez de capturá-los. E nós estamos então chegando no final do tour do Multiverso Sombrio, e foi no final da saga Metal e durante toda a saga Death Metal, o conceito do Multiverso Sombrio lá foi amplamente divulgado. O conceito do Multiverso Sombrio lá foi amplamente desenvolvido. E isso permitiu trazer vários personagens de várias terras diferentes do Multiverso Sombrio, como por exemplo o Batman Bane do Mal, o Batman Corte das Corujas, ou até mesmo o Batman Átomo do Mal. E teve também o Batman Cthulhu e esse Batman Mago. Infelizmente não tivemos muitas informações desses outros Batmans aí ou das terras dele, mas vale a pena citar pelo menos. Na saga Death Metal a gente até teve outros Batmans do Mal que tiveram um pouco mais de desenvolvimento e a gente acabou tendo mais informações da terra de onde eles vieram do Multiverso Sombrio. Tem o Bruce Wayne que se torna o Robin Rei, que é um verdadeiro psicopata e ele mata geral na terra dele. Teve o grandioso Batman Saurus Rex, que devorou todos os seus vilões, o Batman que fez um ritual de magia que o transformou na própria cidade de Gotham. Teve também o Batman que virou um carro mesmo ao transferir a consciência dele
nesse Batmóvel, e claro, o Batman Darkseid, que costumava ser o Batman do seu mundo e derrotou o seu Darkseid. Isso então para ele tomar os seus poderes e adquirir uma aparência como a do Darkseid. Ele também ganhou o domínio sobre a equação antivida e alterou os parademônios de Apocalipse para os seus para-Robins. E galera, então esse foi o nosso guia aqui de terras que a gente viu, né, ao longo dos quadrinhos desse multiverso sombrio. E aí, vocês gostam desse conceito do multiverso sombrio? A gente deixou algum de fora? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser ajudar ainda mais o canal, nós temos nossos projetos de financiamento no Padrim e no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.